Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda a tua igreja no Brasil e no mundo. Manifesta, Senhor, o teu poder em cada vida. Guarda os meus amados irmãos no campo. Guarda os meus irmãos, Pai. Manifesta a tua graça na vida dos teus servos que estão enfermos, que estão em aflição, que estão necessitados, desempregados. Ó Deus, opera poderosamente na igreja. Dá graça aos teus filhos. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Nos dá, meu Senhor, ânimo para nos levantar, meu Senhor, e erguer a bandeira da vitória, a bandeira do Evangelho. Pai, nos dá graça para conduzir o estandarte da fé. Deus bendito, opera, meu Senhor, no coração da igreja. Abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos ajudadores. Guarda cada vida. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e o senso é de responsabilidade. Deus nos chamou, no meu caso, fugia, eu não tinha o menor interesse, não queria, me achei sempre incapaz. Nunca me ofereci, nunca me arroguei. Eu posso, eu tenho, eu sei. Nunca. Era engraçado também, nos anos 80, eu fazendo teologia. E alguém, por que você faz teologia? A resposta é hobby. Eu estava entrando numa roubada e não sabia. Eu faço por hobby, é para conhecer. E eu acho magnífico o conhecimento teológico. Acho maravilhoso. Adoro ouvir pessoas que têm base, que conhecem, que têm algum domínio das Escrituras, porque dominar tudo só o próprio Deus. Mas algum domínio, um domínio histórico das condições, as situações em que viveram aqueles profetas, aqueles apóstolos daquela época, aqueles comandantes lá, os generais. Bom, louvo a Deus, aprendi, Deus me deu graça, eu tive interesse, entrei na escola, cursei, aprendi alguma coisa, fiquei feliz, mas eu não queria trabalhar no sentido de ir conduzir igreja, fazer as pessoas dar ordens, eu não queria. Mas Deus fez acontecer, e aconteceu, e eu estou muito bem satisfeito. E agora trabalhando numa igreja que não jubila, não bota para fora, tem capacidade, tem tempo, tem condições, quer fazer, então vamos fazer juntos, ou cada um no seu momento. É maravilhoso servindo ao Senhor. O nosso texto hoje, meus queridos irmãos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos aqui do versículo 9 a 16, meditar. O apóstolo de Jesus Cristo não tinha frustração, mas uma profunda consciência do trato do mundo contra a coisa de Deus. Coisa mesmo. Apesar do Novo Testamento não ter sido escrito em latim, mas na língua, no latim, a coisa é res. E aqui está falando de res, as coisas de Deus. E Paulo, que era um cidadão romano com grande preparo, tinha bem domínio dessas coisas. 1 Coríntios 4 e 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos
e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, ilustres, e nós, vis. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amado Jesus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão. Obrigado pela leitura em tua palavra santa. Obrigado pelo teu grande amor, meu Senhor, revelado na pessoa de Jesus. Agora, Senhor, nos dá graça para comunicar esta palavra gloriosa aos nossos ouvintes, nossos ajudadores, nossos irmãos. Opera maravilhas, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós fazemos a leitura de um texto como este, algumas pessoas, digamos, por não ter a fibra que eu tenho e a maturidade que eu tenho, pode pensar nesta leitura, pode ver aqui algum recalque, alguma frustração, alguma coisa que tivesse um negativismo no apóstolo. Mas não. O apóstolo tinha tanta consciência, o apóstolo tinha tanta convicção da importância da missão, da importância do serviço, da importância do agregar pessoas à igreja do Filho de Deus, que ele mostra primeiro o lado penoso. Neste versículo 9, o primeiro da nossa leitura, ele diz: eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo. Eles sofriam e o mundo questionava: como é que esse homem se sujeita a um negócio desse? Como é que este homem leva a esposa e os filhos a um sofrimento deste? Porque nos dias de Nero, nos dias de Calígula, nos dias de Cláudio foi o menos cruel, mas mesmo assim era um sistema tão perverso quanto o nosso. Arranja o crime, impõe a regra. Nos dias de Adriano, nos dias de Domiciano, naquele tempo, por volta do ano 60,
Cláudio foi até 54, se não me falha a memória, e foi muito fraco. Mas depois do ano 60 foi só demônios, foi só imperador perverso da pior espécie. Tratava os discípulos de Jesus Cristo como os piores criminosos. E muitos morreram. E havia, portanto, um espetáculo ao mundo. Imagina 8, 10 famílias, 8, 10 presos espirituais. Não era preso político, que ele não tinha ofendido o Estado. Simplesmente se negou a blasfemar o nome de Jesus e se negou queimar incenso ao imperador. Queimar o incenso imoral, queimar o incenso a um perverso, a um violento. Eu não queimo. Eu não vou queimar incenso. Então vai morrer. Morria. 8, 10 famílias no Coliseu. E os leões serem soltos. Era um espetáculo ao mundo. Paulo não viu isto, mas sabia que tinha acontecido, que estava acontecendo, ou prestes a acontecer. Paulo escreve essa epístola por volta do ano 63, 64. Então, ele fala que os servos de Deus estavam sendo apresentados como um espetáculo ao mundo, por causa da fé, da coragem, da missão. Mas ele diz que é um espetáculo aos anjos. Não sabemos, na profundidade da teologia, se ele se referia aos demônios, aos anjos caídos, que inspiravam os imperadores, os pretores, os perversos, ou se ele estaria se referindo aos anjos que Deus não ordenou a fazer a libertação, como no caso de Pedro, que estava preso e foi liberto. Espetáculo ao mundo, espetáculo aos anjos, espetáculo aos homens, homens romanos, homens de todas as nações conhecidas. Nós somos loucos, porque era coisa de louco. O pai, com suas 2, 3 crianças e sua esposa, diante do imperador perverso, que ao sinal do imperador poderia ser morto naquele momento. Era um espetáculo. E Paulo diz, nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios. Nós, fracos, e vós fortes. Vós, ilustres, e nós, apagados. Vis, sem sentido. No versículo 11 ele diz, até a presente hora sofremos fome, nem sempre eles podiam adquirir o que queriam. Tinha lugares que eram proibidos, eles eram proibidos de atender os cristãos. Até o presente momento, até a presente hora sofremos fome, falta do alimento ou impedimento de adquirir. Sede. Sempre houve dificuldade com água potável naquela região. E estamos desprevenidos de roupa. Túnicas costuradas. Roupas engendradas, arranjadas, porque estamos nus, desprevenidos. Fomos agredidos aqui e acolá, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Quando chegava num lugar que tinha discípulos, hospedavam-se com os irmãos e não tendo, muitas vezes, muitos deles ficavam ao léu, ao relento, porque as pousadas
além de infestadas de malfeitor, de malfazejo, ainda era antro de imoralidade, de prostituição e perversidade de toda ordem. Nos fatigamos trabalhando com nossas mãos, somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo. Parece que tem frustração, parece, mas não é. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mas eu não escrevo isto para assustar, para envergonhar. Eu escrevo isto para admoestar como filhos amados. Sejam verdadeiros, sejam corajosos, estejam prontos, estejam decididos. Não quero que vocês sintam vergonha do que eu estou dizendo. Quero que vocês sigam o meu exemplo. São meus filhos amados. E se tivesse 10.000 cuidadores de filhos, 10.000 cuidadores de crianças, 10.000 aios, não teríeis, contudo, muitos que agisse como um verdadeiro pai, tendo amor, profundo interesse no bem-estar e na segurança e na firmeza de vocês. Firmeza espiritual é uma bênção, porque com a firmeza espiritual enfrentamos desafios. Não quero envergonhar vocês. Quero que vocês entendam a importância, o valor de ser filhos amados. Se tivessem 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos agindo como pai, porque eu me sinto pai. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Esta experiência, ela é incomparável. Já tenho dito em algumas publicações. Eu dizia, até em tom de brincadeira, nasci para viver 1000 anos. Se os homens e mulheres que Deus me confiou para ministrar e administrar a bênção de Deus na vida deles, apesar de toda a contaminação, corrupção e maldição dos dias de hoje, está havendo a diluição do G12. Nunca mais falaram na peste do G12. Agora tem M12, meia dúzia, meio G, G,5. Diluíram a ação maligna, distribuíram em pequenas ampolas e estão contaminando o corpo de Cristo, matando o ofício, matando o amor, matando a comunhão, matando os benefícios espirituais, deixando a igreja cadavérica. Algo diabólico.
transformar a igreja numa organização cadavérica, mortos, culto mórbido, uma desgraça, nada espontâneo, o espírito aprisionado pela perversão espiritual, o espírito amordaçado pela perversão espiritual. Apesar de toda esta miséria do momento, os homens e mulheres que Deus a mim confiou, e no ofício, exercício, 34 anos, comunicando nas grandes e pequenas emissoras. Se aprenderem e porem em prática, 1000 anos serão ultrapassados como resultado do meu trabalho. Porque eu também o gero é pela palavra de Deus. Paulo disse, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Eu não teria nem a autoridade apostólica, nem a marra, nem a petulância de me equiparar ao apóstolo de Jesus Cristo. Hoje tem crápulas que se arrogam de uma apostolicidade que não é verdade. Mas eu não diria para ninguém ser meu imitador hoje. Não é porque eu esteja agindo diferente, é porque não tem nenhum benefício humanamente falando, esperando quem se posiciona contra a ordem diabólica dos últimos tempos, a ordem pervertida de associar e nivelar por baixo a Igreja de Jesus Cristo com organizações mesquinhas de perversos interesseiros. Então, Deus me guarde de fazer alguém sofrer. Mas a minha decisão é não reconhecer autoridade nem acima e nem abaixo, para mudar a realidade do Evangelho. Este Evangelho que gera vida, este Evangelho que gera riqueza espiritual e graça salvadora. Que Deus possa abençoar os meus irmãos de uma forma profunda, de algo que possa ser feito ainda que sob olhares críticos e muitas vezes observações desencorajadoras. Vamos orar. A minha oração é pela irmã Eunice e o irmão Elias. Meus irmãos, estive com eles, a situação de meu irmão é muito séria, não vê e praticamente não ouve. E orar por ela, orar por toda a família, a paciência, a graça de Deus da vida da irmã Eunice e do irmão Elias e de toda a família. Vamos suplicar. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em Tua presença. Obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos ajudadores. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Pai santo e bondoso, Senhor da glória, opera no nosso coração. Nos dá, meu Senhor, a graça para andar no Teu caminho maravilhoso,
Nos dá graça, Senhor, para proclamar os teus atos poderosos. Continua conosco, Pai. Agora eu te apresento o irmão Elias, a irmã Eunice, toda a família. Guarda eles da graça, da vitória, da saúde. Ó Deus, opera na vida dos meus irmãos. Tu conheces os nossos corações e nossas realidades, a realidade de cada um. Amado Pai, sustenta os meus irmãos com a tua graça e a tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.